Boa noite, queridos irmãos. É um tema muito interessante falar sobre a família e principalmente a gente falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós sabemos que é o livro mais lido da doutrina espírita, e poder encontrar nele tantas menções, esse verdadeiro roteiro divino em relação à família. Por isso que a gente trouxe aqui o título, né? O Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro para a vivência em família. A primeira tela que nós temos aí é o conceito de família. Então, o que nos dizem os Espíritos? Na questão 774 do Livro dos Espíritos. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Quer dizer, aprender a amar-se como irmão dentro de um núcleo familiar, dentro de uma família. E aí, inclusive, é uma das campanhas da FEB, das federativas espíritas estaduais, né, que o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Porque se nós não apertarmos esse laço da família, o mundo de regeneração não se estabelecerá na Terra tão cedo. A base da sociedade é a família. Não é? Inclusive, os laços sociais só existem porque antes, entre quatro paredes, existem os laços familiares. E a gente já vai começar ilustrando um pouquinho com música, né? A Zelma vai nos ajudar. E assim possa continuar, mas sei que tem um compromisso que eu não posso me enganar. Ela faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm mar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Ela faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Bom, então os caminhos, né? Aí a gente retorna à lição que foi lida no início, que nós temos várias opções, vários caminhos a seguir, mas o único lugar para que nós possamos percorrer com segurança esses caminhos. E esse lugar é o conforto, é o aconchego da família, né? A gente traz aqui uma mensagem que a gente acredita que é o melhor conceito de família que nós conseguimos ver dentro da doutrina espírita, que é do Rodolfo Caligares. A família é uma instituição divina cuja filialidade precípua consiste em estreitar laços sociais. Então ela vai naquela mesma linha que os espíritos estão tratando lá na questão 774 do Livro dos Espíritos. A família fazendo com que os laços sociais se estreitem. Porque se a gente consegue viver bem com os nossos familiares, consegue estabelecer laços de carinho, de fraternidade, de amor com os nossos familiares, lá no mundo, lá fora, também nós vamos ser pessoas de bem, que vamos conviver bem com todos. E aí os laços sociais automaticamente também serão melhores, serão mais apertados, serão mais fraternos.
A mesma coisa se aplica para nós que estamos aqui dentro da casa espírita. Por que os centros espíritas normalmente são chamados por nós de casa espírita? Porque aqui nós devemos nos tratar como família, como irmãos. É por isso que a gente fala ou centro espírita ou casa espírita, para dar esse ar de família. Então, esse tipo de convivência aqui, se a gente consegue conviver bem dentro do centro espírita, a gente vai levar isso para a sociedade, para a vida social, para a vida profissional, não é? Bom, começando o Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito, todos nós sabemos essa cepa que os espíritos desenharam e disseram a Kardec que fosse colocado o facsímile no início do Evangelho, né? E eles nos dizem, o Espírito de verdade: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ora, vejamos bem, qual que é o nosso sonho como espíritos? É nos tornarmos espíritos perfeitos, é adentrar o reino dos céus, é nos qualificarmos para isso. Por enquanto, nós somos espíritos de primeira ordem, né? Nós passamos a ser espíritos de segunda ordem, né? Espírito de terceira ordem, e chegar a ser espírito puro. Esse é o nosso caminho. E a recomendação é única que o Espírito de verdade nos dá: amai-vos. E dizei do fundo do coração, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então, só por intermédio do amor é que nós vamos conseguir isso. E onde que nós vamos conseguir exercitar bem o amor? Dentro do nosso lar. E esse processo é um processo de crescimento do espírito, né? E tem uma música que nos ilustra bem isso aqui. Quero ser criança ainda para entender que o reino do céu é para a gente simples, com amor no coração. Se não for criança, não entra nele não. A simplicidade, a humildade e o amor, onde são para entrar no céu. Tem que ser um pequenino para ser pequeno. Basta ser menor como uma criança, como falou Jesus, como uma criança, como falou Jesus. Bom, então vamos ser essa criança, né? Vamos ter essa pureza de coração. Bom, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos explica como é o Novo Testamento. Não é? A gente sabe que a Bíblia é dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que é tudo aquilo que foi feito e escrito antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, cujo marco inicial é o nascimento de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 2, né? Quando ele começa a dizer, uns magos vindo do Oriente, aí ele está contando a história que Jesus tinha nascido. Bom, aí o Kardec vem e nos explica perfeitamente qual que é o objetivo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vem dizendo, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, que é o Novo Testamento. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral, que esse é inalterável, inabalável. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. E é essa parte do ensino moral que o Kardec traz, que ele organizou em O Evangelho segundo o Espiritismo.
e os espíritos vieram, responderam algumas questões, deram algumas mensagens assim espontâneas, que são as instruções dos espíritos, que ao final de cada capítulo do Evangelho tem lá, instruções dos espíritos. E o Kardec desenvolveu todos esses temas e organizou. E a gente vai buscar aqui esse tema transversal, que é a família, ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Já passamos pela introdução. No capítulo 1, Jesus fala: eu não vim destruir a lei. O que ele quis dizer com isso? Ora, de agora em diante vai existir a lei do amor, não é? Eu vou trazer para vocês novos ensinamentos, mas esses novos ensinamentos, e principalmente a sua vivência, não vai contrariar o que já está escrito na Bíblia. E aí o Allan Kardec justamente traz no primeiro capítulo o Decálogo, que são os 10 mandamentos. E aí a gente já tira sobre a família o mandamento 4 e o mandamento 6. O 4: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E o 6: não cometereis adultério. Simples, direto, conciso, não é? Esse aqui, o honrai a vosso pai e vossa mãe, que não é só isso, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Essa terra que o Senhor vosso Deus vos dará é a promessa de dias melhores na medida que nós evoluamos. Para nós, humanidade, planeta Terra como um todo, esses espíritos que vivem aqui, que segundo nos diz Emmanuel, são cerca de 20 bilhões entre os encarnados e os desencarnados. Então, toda essa população de espíritos aqui, nós estamos passando por esse processo de mudança, caminhando vagarosamente para deixar de ser um mundo de expiação e provas e passar a ser um mundo de regeneração. É por isso que é essa nova terra que Deus nos prometeu. E não como se acreditava antigamente, que era um pedaço de terra, literalmente, né? Mas Jesus veio e corrigiu isso em outras falas dele, dizendo que o reino dele não era deste mundo. Então essa terra também não é a terra desse mundo. É uma maneira melhor de viver num campo vibracional melhor do que esse que nós temos hoje. Porque se nós estamos aqui nessa sala, nesse salão do Centro Espírita, nós estamos com uma vibração muito boa. Mas nós podemos dizer o mesmo de todas as ruas dessa cidade? Não é? Do trânsito, das pessoas que sofrem, dos que estão encarcerados, né? E por aí vai. Mas sigamos. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é tratado sobre os laços de família, né? Esse capítulo é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É quando faz seu desdobramento sobre a reencarnação. E uma das coisas que os não reencarnacionistas mais combatem na lei da reencarnação é que a reencarnação traria a destruição dos laços de família. Mas assim não é. É o contrário. Porque se nós vivêssemos uma única vida e tivesse, por exemplo, um desentendimento com um parente nosso, com o irmão, com o cunhado, com a sogra, né? Qualquer coisa dessa, isso seria irrecuperável. Mas a reencarnação nos permite que nós nos reajustemos ao longo do tempo, ao longo das encarnações futuras, né? E aí, o que nos diz Allan Kardec? Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Tá? E aí, quando a gente vai reencarnar, a gente combina tudo direitinho. Não existe acaso, o Allan Kardec nos disse isso, a lei do acaso não existe. Então, antes da gente reencarnar, lá no plano espiritual, o André Luiz desenvolve isso muito bem
nos seus livros, A Vida no Mundo Espiritual, né? Começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Ele nos explica que quando nós estamos no plano espiritual e chega o momento que nós devemos reencarnar, dependendo da nossa evolução espiritual, nós conseguimos planejar a nossa reencarnação por nós mesmos, ou trocando ideia com espíritos amigos. Quando nós somos mais atrasados, os nossos orientadores espirituais, eles nos ajudam a escolher os gêneros de prova que nós vamos ter. Dentro dessas coisas tudo está a nossa família, está se a gente vai reencarnar como um homem ou como uma mulher, todas essas coisas estão lá. Nesse momento a gente faz uma série de escolhas, não é? O espírito reencarnante vem e conversa, né? Na grande maioria das reencarnações, quando ela é programada, é planejada, ele vem e se aproxima do casal antes de reencarnar, não é? Então é por isso que as leis da reencarnação, a lei da reencarnação, ela aproxima a gente cada vez mais. Ainda no capítulo 4, Kardec comenta que a união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, às vezes não precisa nem ser parente consanguíneo. Às vezes um amigo nosso do centro espírita, um colega de trabalho, um colega de colégio, e a gente tem aquela grande afinidade. Isso está comprovando a lei da reencarnação. E a grande maioria das vezes, a gente vem na família já com espíritos afins. Isso é muito natural e é talvez a regra geral, né? Real fraternidade e amor, né, gente? Bom, aí a gente vai agora para o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item 3 aí trata da piedade filial. Ora, a gente outro dia estava comentando no estudo do Livro dos Espíritos sobre os instintos que o homem ainda guarda em si, que nós ainda temos a nossa parte animal, né? O instinto mais forte que nós temos é o instinto de sobrevivência. O segundo mais forte é o da maternidade. E aí a gente precisa que nós, como filhos, tenhamos piedade para com os nossos pais, para que isso corresponda ao amor que eles têm por nós, principalmente as nossas mães, né? Então esse item, ele trata o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Nós temos feito isso com os nossos pais, com as nossas mães? Eles que nos prepararam para ter uma vida melhor que eles. Como contrapartida, hoje nós temos dado a eles uma vida melhor do que eles tiveram no início? Uma velhice digna? Temos feito isso? É preciso que nós pensemos. Uma vida digna é uma vida muito parecida com a nossa. Não muito diferente da nossa.
além de dar o amor, precisa de dar também o conforto, o respaldo, porque a gente fala, olha, eu tenho muito amor. Claro, nós podemos ter muito amor pelos nossos pais, pelos nossos familiares, mas acontece o seguinte, nós estamos reencarnados e nós necessitamos também da parte material. Então é isso, é o que nós estamos sendo convidados, não apenas respeitá-los, como manda o mandamento, mas também assisti-los na necessidade, cuidar deles, ter paciência com eles, que repetem as coisas, que contam os casos antigos. Mas isso é a vida deles. Às vezes eles ficam muito tempo sozinhos. E quando a gente chega, aí aquela profusão de assuntos de conversa. Mas isso ocorre não é porque eles estão desequilibrados, é porque eles têm pouco tempo para conviver conosco. E eles querem aproveitar cada segundo daquele tempo de convivência. Não os recriminemos por isso. Tenhamos paciência, respeito, cuidemos das necessidades deles. Isso é muito importante. Porque depois, na reencarnação, na próxima, como que será para nós? Como a lei de causa e efeito vai agir conosco se nós não tivermos piedade filial? Como nós nos sentiremos quando nós desencarnarmos? Que não vai ter nenhum tribunal externo nos julgando, não. Nós seremos julgados pelo tribunal da nossa própria consciência. Vai repassar o filme da nossa vida, da última encarnação, na nossa frente, na nossa visão espiritual. E o que nós vamos poder dizer dessa parte da piedade filial? Dos últimos tempos dos nossos pais? Como nós nos cuidamos? Ou dos nossos avós também. Nós estamos numa época de longevidade, né? As pessoas dizem que nós estamos na geração centenária. A quantidade de pessoas centenárias está explodindo aí. Então é muito natural que nós convivemos com os nossos avós e até bisavós, né? Tanto a mãe da Zelminha como a minha já são bisavós. E aí? Como nós estamos cuidando, vendo essa nova geração chegando, essas criancinhas, e uma bisavó, um bisavô? Temos que cuidá-los. Isso é muito importante. Isso chama-se piedade filial. É a gente ter condições de fazer essa união aí, né? Então, a criança no colo do avô e o pai da criança empurrando os dois, brincando. Coisas assim, simples. Para pai e mãe, nós não precisamos de fazer coisa rebuscada, chique, complexa demais, não. São as coisas simples que trazem alegrias para eles e para nós. Sigamos. Ainda no capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Porque assim como existem espíritos simpáticos que reencarnam na mesma família, existem às vezes aqueles reajustes complexos, complicados de encarnações passadas, que só a consanguinidade é capaz de resolver. Não é? Então, existe também antipatia, às vezes, entre os familiares. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Isso aqui, o Allan Kardec está explicando a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta, né, para Jesus o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. Jesus falou que ele tinha que tornar a viver. Ele falou, mas como que eu posso voltar para o ventre de minha mãe, né? E aqui os espíritos estão explicando, não é voltar para o ventre da mãe, é reencarnar uma vez mais. Centelha de luz posso brilhar, ver as sombras vencer e a cor do caminho posso ter no meu caminhar. Sou espírito, centelha de luz, sou imortal. Com Jesus seguirei nas estradas tão claras do amor espiritual.
Bom, somos espíritos, né? Ainda no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, falamos há pouco da piedade filial. E agora vem a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como administrar isso, não é? E os espíritos nos pedem, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprires. Então, qual que é a nossa missão como pais, pai e mãe? Aproximar os nossos filhos de Deus. Essa é a missão dos pais. Aproximar os filhos de Deus. Assim como a missão de qualquer casa espírita é evangelizar almas, de mamando a caducando, né? Hoje nós já temos até a evangelização para os bebês, né? Que é uma coisa linda, maravilhosa. E o pessoal já está fazendo até com as gestantes, não é? Fazendo porque a medicina, né? O progresso tecnológico aí, sabe-se que isso, dos casais, já estão pensando dos casais que desejam ter filhos e que se manifestam, o trabalho da pré-concepção, que é a aproximação dos espíritos dos futuros pais. Então, tudo isso é um processo de evangelização. E a missão dos pais é aproximar os filhos de Deus, torná-los melhores, mais puros. Isso vai nos aproximar de Deus. Então, a nossa missão é uma missão importantíssima. A missão de cada pai e de cada mãe, ela é indelegável e importantíssima. Que a gente olha para o corpinho da criança, fomos nós que produzimos, do ponto de vista material, mas a alma que está habitando ali foi produzida por Deus. Ele nos delegou e confia que nós possamos aproximar aquele serzinho dele. É isso, essa é a nossa missão como pais. Agora nós vamos para o capítulo 17, sede perfeitos. E aí, Kardec nos traz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não é? E aí a gente recorda, lá do Livro dos Espíritos, qual é a definição, como que Jesus entendia caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. O que é o homem de bem deve fazer? Exercitar isso. Né? Verdadeiro homem de bem que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Mas não vale vir cumprir só aqui dentro do centro espírita. Não vale vir cumprir só indo distribuir comida, agasalho para as pessoas, não. E fazer o evangelho lá da casa das pessoas. Principalmente dentro do seu próprio lar. Esse verdadeiro homem de bem começa dentro da sua casa, com seus familiares, com aquelas pessoas que estão mais próximas dele, não é? Então é amar ao próximo e amar mais ainda o próximo mais próximo, que são os familiares nossos, não é? Então essa é a recomendação aí do capítulo 17. É esse coração, é esse amor, né? É a caridade, que é o amor em ação com todas as pessoas, inclusive, principalmente, com os familiares nossos, não é? E tem uma música que ilustra isso muito bem, que chama-se Força do Bem. Olhar firme e seguro, quando tudo
E nós vamos passar agora para o capítulo 22, antes da gente projete ele. Inclusive, dentro das hostes espíritas, tem se vulgarizado e se colocado com uma facilidade muito grande. As pessoas hoje em dia trocam de parceiros de casamento como se muda de roupa, ou como se compra um sapato novo. Então há que se ter muito cuidado. A gente certamente não combinou no plano espiritual que viria aqui na Terra para se casar e separar 4, 5, 6, 7 vezes. Não. Com certeza nós não planificamos isso, não planejamos isso. Né? Isso ocorre em função da nossa rebeldia. E Jesus já tinha dito isso há 2000 anos atrás. Né? Bom, não separeis o que Deus juntou. O Espiritismo não é contra o divórcio. Às vezes ele é necessário. Não é? Mas o que Deus juntou, de fato, efetivamente, isso não deve ser separado por ninguém. Porque o que se separa é porque não foi juntado por Deus. Essa é a grande diferença. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? E Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Os espíritos criados simples e ignorantes, né? Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Então é o cuidado que nós temos que ter. Não é que nós vamos fazer sacrifícios extremos e correr até risco de vida, partir para agressão física para manter o casamento, não. Mas também não é na primeira diferença de opinião que nós vamos partir. Não, separo, não tem problema, eu arrumo outro, ela arruma outro. Não podemos banalizar. A vida não é assim. E outro, quando nós temos filhos, aí a coisa se torna mais complexa ainda. Porque nós combinamos, não é? Não foi de aproximar essa criatura mais de Deus? Esse espírito, aproximar ele cada vez mais de Deus? E como é que a gente vai fazer? Guarda compartilhada? Visita com hora marcada? Complicado. Então, pensar muito bem. Antes de nós nos unirmos, né, definitivamente com uma pessoa no casamento, pensar muito bem. Não pensar só nas coisas boas da pessoa, não. A gente tem que olhar as partes ruins. Será que eu suporto isso por muito tempo? É assim que a gente tem que fazer, né? E olha para mim, o que eu tenho de muito ruim que eu posso dar uma melhoradinha, né? Ou antes ou depois de casar, né, Zé Almir? Nós já vamos para 31, né? 31 anos de casados. E aí, não é porque o Espiritismo concorde que exista o divórcio que nós vamos estar nos divorciando aí. Agora estou de esposa nova, né? Ou a mulher, não, agora estou de marido novo, né? A cada 2, 3 anos aí separa uma outra, né? Aí é complexo. A gente fala isso, a gente já vivenciou inclusive em aulas de evangelização, né? Um primeiro casal tinha os filhos, aí se separaram, aí tiveram os outros matrimônios, né? Então, na verdade, quando aparecia lá, eu vou até no 3º grau de complexidade, viu? Me ajuda aí, Zé amigo, você que lembra. Tinha os filhos do casal original, né? Tinha os filhos da mulher com o segundo marido, e os filhos que era daquele segundo marido com outra, né? Aí tinha os filhos também daquele marido original com a outra esposa, e os que ela já tinha antes também, e juntava tudo isso na aula de evangelização. Chega-se a esse ponto. É isso que está acontecendo, né? Então,
tenhamos cuidado, pensemos bem. Os que ainda não são casados, pense bem antes. Os que estão casados, pense bem antes de descasar, porque o próximo ou a próxima pode ser pior. Brincadeira, gente. Né? Os defeitos do atual ou da atual nós já estamos acostumados, né? Não sabemos do próximo que vem. Bom, e o que nos retrata muito bem isso da vida a dois, né? É o Alma Gêmea, aí, esse poema lindo do Emmanuel. Linda, né? Bom, nós estamos caminhando para o final e nós acreditamos que essas duas frases são as frases mais lindas que os pais podem dizer para os seus filhos. Poucos de nós estudam o Evangelho segundo o Espiritismo do início ao final. Essa citação está no item 54 do capítulo 28, que é a coletânea de preces, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o seguinte, os Espíritos recomendam para ser dita pelos pais: Espírito que encarnaste no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo, seja bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. Olha o reconhecimento, a submissão à vontade de Deus e a gratidão por ter a oportunidade de trabalhar para aproximar uma alma mais de Deus. É isso que está dizendo, é lindo. Eu não sei se vocês acham, mas eu acho linda demais essa frase, né? Espírito que encarnaste no corpo de nosso Filho, seja bem-vindo, seja bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste. Assim se constitui uma família de verdade. E tem uma música que a Zelminha vai cantar agora. Nós até hoje não descobrimos o nome do autor da música. A gente sabe, ele deve ser uns 2, 3 anos mais velho do que eu. Era da Mocidade Espírita de Santos, lá do início da década de 80.
sorri com dois dentinhos e com seu dedinho me aponta o nariz. Eu de riso viciado, digo assim de lado, Deus, o que é que eu fiz? Baixa a luz, encosta a porta, olha em volta. Tarde, filho, me abençoa, o papai. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que a harmonia dessa melodia que a harmonia da melodia siga com todos nós, né?